A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Pessoal, hoje eu estou aqui com o missionário Riquelmo, essa bênção de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje o missionário ele vai estar contando aqui o testemunho dele, que é fortíssimo, uma bênção do Senhor. Vai edificar e abençoar a vida de milhares de pessoas. Gente, fique aí até o final, não saia, compartilhe com todos, não é assim, irmão Riquelmo? Com certeza. Conta aí um resuminho pra gente. Olha, do meu testemunho, eu só dou uma palavra muito rápida, que eu costumo dizer nas igrejas. Se eu me sentasse nas igrejas e fosse ouvir o que eu iria falar hoje para vocês, provavelmente eu não acreditaria. Precisei viver, né? Então, toda a minha história ela se consiste em pornografia, abuso sexual, né? Homossexualidade. Fui rainha da parada gay, fui drag queen, né? Por acho que 6 anos mais ou menos. E ainda tive o prazer de trabalhar em grandes salões de belezas, pessoas influentes, ter um ápice de vida assim que eu nunca tive planos e imaginei que eu teria. Então minha vida ela tem todo um resumo sobre isso, uma mensagem muito forte, que independente do que você busque, o que a palavra diz, né, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Não adianta você buscar todos os prazeres do mundo se você não tiver Jesus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Gente, vai compartilhando com todos, deixe o seu like, fazendo assim você estará evangelizando com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo deste canal, que vai abençoar e edificar a tua vida, amém? E que Deus te abençoe. Amém. Batizarão Riquelmo de Araújo Oliveira e Flávio Luiz de Souza Silva. Mediante a vossa pública profissão de fé e pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, gente, graça e paz. Meu nome é Riquelmo, tenho 32 anos, né? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje estou aqui, né, no canal Semeando Vida, canal transformador aí, que tem levado o Evangelho e ajudado a transformar muitas vidas, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu tenho um testemunho assim, da minha vida, né, do que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que é muito confrontador aquilo que eu vou falar hoje. Provavelmente, se eu, por exemplo, entrasse numa igreja e visse eu falar o que eu vou falar hoje para vocês, provavelmente eu não acreditaria. Provavelmente acharia que Deus talvez não pudesse operar na vida de alguém que já foi homossexual, que é a minha história. Então, eu sou de Natal, vim de uma família normal, pai, mãe, filho, irmãos, e minha família sempre me deu de tudo, né? Porém, o meu pai ele sempre viajou muito, né? Não teve assim alguém que me ensinasse, né? Me direcionasse. Então eu fui meio que criado sozinho nesse sentido de paternidade, mas no sentido material nunca me faltou nada. Porém, com meu irmão a gente nunca teve um relacionamento tão assíduo, então era muito ele na dele, eu na minha, e minha mãe era super protetora, né? E há quase meus 18 anos, minha mãe ela tinha medo que eu fosse num shopping sozinho e alguém me levasse embora, né? Então, por esses motivos, eu acabei me tornando muito reprimido quando criança, muito isolado, né? E na escola eu passei por depressão, crise de ansiedade, bullying, né? Porque eu era um rapaz muito tranquilo, né? E
óculos, espinha no rosto e tal, nerdzinho, então todo mundo me zoava, né? E passei por muito bullying na escola, né? E sofri rejeição também, porque na verdade eu acho que aos 13 anos, 14 mais ou menos, eu conheci uma moça que eu gostei dela, assim, tinha um sentimento verdadeiro por ela. Só que como eu não era um rapaz assim no perfil do que elas desejavam naquela época, né? Porque em época de escola as meninas querem sair com os carinhos mais descolados e tal. E aí ela não quis ter algo comigo e uma amiga na época, juntando com isso, fingiu uma carta de amor, que uma outra menina gostava de mim e tal. Só que no fim eu descobri que era mentira e eu fiquei muito chateado. Eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem me abrir. E tudo aquilo foi guardando dentro de mim e eu estava ficando assim, fora de mim já. Então, eu sempre busquei uma necessidade de se sentir acolhido. Eu queria estar num lugar, eu queria poder fazer amigos, eu queria poder, sabe, tirar toda aquela repressão que eu tinha e poder me livrar daquilo, me sentir aceito, né, em algum lugar, né, já que em casa não tinha atenção dos meus pais, da minha família, na escola também não tinha. Então eu me encontrei nessa situação, né? Só que esse é o decorrer da minha história quase os meus 17 anos. Só que aos 10 anos de idade eu tive acesso à pornografia, né? E num momento muito inadequado, porque uma criança de 10 anos ela não tem a consciência do que é um ato sexual, né? E eu entendo que hoje o fato de eu ter visto algo que eu não estava preparado é que eu vi algo no homem que é algo que eu tenho. Então, tipo assim, eu me identifiquei com ele e não propriamente com uma mulher. Mas por quê? Porque um menino de 10 anos, ele não tem a ciência que o homem tem um propósito de se relacionar com a mulher, né? Como dizia em Gênesis, que se torna uma só carne, e que eles venham procriar. Então, assim, existe um propósito no relacionamento sexual entre homem e mulher. Então, eu não tinha aquele entendimento. Então, como criança, eu entendi que eu me identifiquei um pouco com ele, mesmo sem entender, que eu não entendi o que era ser gay ou nada do tipo. Só uma pequena confusão em relação à questão sexual, de ter visto algo inapropriado naquele momento. Só que aos 12 anos de idade, eu fui num clube aquático e um rapaz, um homem, não sei, de uns quase 30 anos, não sei, me tocou 2 vezes na minha parte genital. E eu lembro que a primeira vez eu fiquei incomodado, assustado por alguém nadar e meio que passar a mão em mim. E na segunda vez, propositalmente, passou a mão novamente. E eu saí da piscina assustado. Eu lembro que eu sentei até em frente à cadeira lá, né, que você fica de praia, né, da piscina. E eu fiquei olhando para a piscina frustrado. E não entendendo o que estava acontecendo e com medo. Por quê? Como que eu iria dizer para minha mãe que um homem me tocou 2 vezes na minha parte genital e queria fazer algo comigo? Meu pai ia brigar com minha mãe. Minha mãe não ia saber nem o que fazer. Isso é o que? Eu já estou com 30 anos, isso tem uns 20 anos atrás. Então eu não tive como contar para os meus pais e mais um peso guardado, né, sobre tantos problemas que eu já estava vivendo tão cedo na minha vida. Então, depois disso, isso gerou uma marca, né, assim, existe tanto uma questão de uma marca, assim, carnal como espiritual na pessoa, né, então você ser tocado sexualmente como criança, isso fica marcado na mente, né. Então isso começou a me gerar dúvida, porque, assim, falar que uma criança, ela pode se assustar, ela pode, mas isso não quer dizer que ela não venha sentir atração, porque é um local que é sensível, né. Então, uma criança ela pode sim chegar a sentir atração e, em muitos casos, a criança que foi abusada ela acaba se tornando abusador com o tempo, né? Então, isso me gerou dúvida, isso me gerou curiosidade e, nesse contexto de 10 a 17 anos de abuso, né, de conflitos que eu estava passando e por toda esta parte da minha criação, que faltou paternidade, faltou a direção, faltou realmente um ombro amigo assim comigo que eu pudesse me abrir e alguém mais velho poder me ajudar, né? A palavra fala para a gente direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, infelizmente, a minha família, assim, uma família boa,
mas o meu pai e minha mãe, eles não são de igreja e não têm uma procedência assim, religiosa no conceito de criação. Então, assim, fui criado bem, nunca me faltou nada, meus pais são amorosos, temem a Deus, assim, do jeito deles, porque eles não têm entendimento, mas eu não tive uma criação cristã, né? Então, toda essa situação, quando eu saí da escola do bairro e fui estudar na cidade, aos meus 17 anos, foi quando eu vim conhecer realmente um homossexual, um amigo, na verdade. E na escola, eu sempre tentei me enquadrar, me encontrar ali em algum grupo, que a gente sabe que escola tudo é muito separado, né? Assim, os grupinhos, amizades. E eu sempre fui muito excluído. E aí esse rapaz, eu via que ele junto com a outra menina lá, brincando, dando risada, super acolhedor, e realmente me acolheu, começou a conversar comigo, começou a fazer amizade comigo. E aí eu me senti bem, me senti acolhido, me senti recebido. E aí foi quando ele me chamou para ir numa praça, na época se chamava GLS, né? E quando eu cheguei nessa praça, eu nunca fui um rapaz de malícia, né? Até para entender realmente o mundo, porque ali eu estava começando a conhecer. Então eu vi uma praça cheia de jovens, né? Homem com homem, mulheres com mulheres, descolados, bem vestidos, dando risada. Grupo que parecia ser assim, super da hora. E ali eu me senti acolhido, parecia que as pessoas me queriam perto, ou queriam ter amizade comigo. E ali realmente pareceu que eu tinha conseguido me encontrar, né? E com toda essa situação me gerou a curiosidade realmente de me relacionar com um outro rapaz. E foi o que aconteceu, né? E depois disso, eu fui conhecer uma boate GLS também na época, que eu tive a infelicidade que no primeiro dia que eu fui pisar dentro da boate, um parente meu me viu entrando dentro da boate e contou para minha família. No dia seguinte, eu tive que ficar 1 hora ao lado do meu pai e ele me perguntando o que eu ia fazer lá. Então imagina para mim, ser o primeiro da família, no ano de 2007 mais ou menos, ainda existia muito preconceito ainda, hoje, não diferente de hoje é mais fácil. Então eu me encontrei 1 hora entendendo o que eu ia falar para o meu pai. E o que veio à minha cabeça é que eu falei, olha, tentei de tudo, né? E vim me encontrar lá, vim fazer amizade lá e então acho que eu sou isso. Foi o que eu pensei, foi o que eu falei pro meu pai. E foi aí que girou uma situação, meu pai até assim, soube tratar melhor, né? Eu pensava que ele iria explodir mais, a minha mãe começou a chorar, e aí criou toda uma situação e um mal-estar dentro de casa, né? Imagina, o primeiro neto, filho da família, né? Dos Araújo, do Oliveira lá. Eu fui o primeiro a assumir. Então, foi muito difícil para mim, por passar todos esses problemas desde os 10 anos de conflitos e ganhar um outro problema maior e conflito maior no momento que eu me assumi como homossexual. Então, eu não consegui mais estudar, minha cabeça estava a mil e eu só me sentia bem ao lado dos meus amigos lá e na balada e curtindo a vida, né? Porque aí eu entendo o certo erro da minha família, porque quanto mais você criticar, quanto mais você apontar, embora que a pessoa tenha escolhido isso para a vida dela, você está empurrando cada vez mais essa pessoa a se aprofundar nessa vida. Então foi o meu caso, eu não me sentia bem dentro de casa. Então o que eu ia fazer dentro de casa? Então a maior parte do meu dia eu queria passar fora. Na balada, com os amigos todo final de semana, ou na casa dos meus amigos, ou assim, se sentindo com paz pela primeira vez na vida fora da minha casa. Infelizmente falar isso. Então foi esses N motivos aí que acabaram me direcionando à homossexualidade. E na boate eu sempre tive um lado um pouco artístico, eu sempre fui muito comunicativo. E eu sempre tive vontade de fazer teatro. Então quando eu entrei na boate GLS na época, eu vi o show de drag queen, eu fiquei um pouco encantado, porque eu já era jovem, gostava das cantoras pop e tal. E como eu já tinha esse desejo de fazer teatro e vi aqueles homens se transformando em mulheres ou drag queens e fazendo algo performático, aquilo ali brilhou os meus olhos, né? E acabei aderindo a isso. Acabei vivendo um personagem, né? Eu tinha um personagem chamado começou como Lani
de Lush, né? Mas com o tempo eu mudei o nome e ficou Lani Build Ferraz. Tem uma foto aqui, ó. Então eu comecei a fazer shows de drag queen, né? Se fazer trabalho performático. Comecei até em algumas outras cidades fazer show também. E fui eleito rainha da parada LGBT em 2009 na minha cidade, né? Em Natal, Rio Grande do Norte. E aí, tem mais uma foto aqui, ó. E aí, eu vivi nessa vida, entrei com tudo nessa vida, porque eu não tinha opção. Era o que eu tinha no momento, né? Eu lembro que eu fiz o catecismo da Igreja Católica aos 11 anos, não sei. Só que depois disso, nunca mais eu busquei a igreja. Ou as pessoas até me convidavam, mas eu queria estar no mundão mesmo e não tinha conhecimento da palavra de Deus. E, assim, eu sei que algumas pessoas criticavam a homossexualidade, mas eu acho que ninguém nunca chegou para mim para falar assim firmemente perante a palavra de Deus, dizendo que era algo contrário do que Deus tinha desejado, né, para a gente em si. Então, não me lembro de ter sido confrontado por ninguém. Então, ou seja, eu vivi um estilo de vida que eu não entendia que era algo errado perante Deus. Então, eu segui minha vida. Aos 21 anos, vim para Vinhedo, São Paulo, tive uma oportunidade de um amigo me chamar para trabalhar, né, e sou o filho caçula, né? Então, saí de casa sem ter experiência com nada, mal sabia nem fazer uma comida ou fritar um ovo. Então, eu vim tentar a minha vida em Vinhedo, passei meu primeiro ano trabalhando apenas, né? E foram muitas lutas na minha vida, porque chegar numa cidade que você não conhece ninguém, tentar a vida sozinho, né? Sair de casa contra a vontade dos pais. Mas a minha mãe foi a primeira que olhou para mim e disse assim, bom, se é o que você deseja para você, vá. Porque eu não quero que lá na frente você diga que eu te empatei de viver algo na sua vida. E eu acho que minha mãe ela foi muito sábia. Porque, na verdade, eu digo para os meus pais hoje que se eu não tivesse saído de casa, hoje eu seria o maior problema deles. Porque quando um filho, quando já é um homem, né, 18, 20 ou até mais, 30 anos, fica preso dentro de casa, ele não sabe lidar com o mundo. Né? E a gente está lidando hoje com uma cultura muito volúvel, tudo está mudando rapidamente, ainda mais com a internet. Então, sim, a gente precisa lutar, a gente precisa conhecer o mundo e lidar com ele. Então, eu falo que foi até de Deus esse sentido eu sair de casa, porque quando eu saí de casa foi quando eu realmente consegui adquirir realmente maturidade, né? Com tudo que eu vivi, que eu vou comentar aqui para vocês hoje. Então, vim para Campinas, comecei a trabalhar num outro salão, comecei a voltar a fazer show em 2011, né? Cheguei a ser sócio de uma boate aqui em Campinas, na época também. Era hostess, fazer apresentações. Fui convidado uma vez para ir no SBT, no programa Casas e Famílias, uma vez, né? Contar uma história de uma drag e tal lá, e fui e participei. E aí, fiz show na Parada Gay de Campinas também. Só que eu tentei participar de um concurso de drag queen muito famoso lá em São Paulo e tal. E rolou umas situações e assim, se no mundo artístico, televisão, mídia, tudo é muito competitivo, né? Puxão de tapete, aquela coisa toda que acontece pelos bastidores. Isso acontecia quanto mais no mundo gay e no mundo drag. Então eu tentei participar desse concurso, eu não consegui. Houve umas situações lá e foi quando eu percebi, né? Caiu a ficha na minha vida que eu estava fazendo algo que não ia trazer um futuro bom para mim. Foi quando eu percebi que eu estava vivendo mais um personagem do que a mim mesmo. Embora que esse personagem me ajudou a perder a minha timidez, né? A colocar para fora tudo aquilo que estava reprimido, né? Eu entendo isso. Só que não justifica e vários amigos meus que vivem essa condição de vida, né, de shows, é muito difícil. Muitos passam fome, muitos têm que se prostituir. E é uma vida muito assim complicada. Então, naquele momento, eu reconheci que eu estava vivendo mais um personagem do que a mim mesmo. Eu tinha mais roupas de um personagem do que a mim mesmo. Eu estava vivendo essa vida mais do que tudo na minha vida. E eu não tinha nenhum propósito, eu não tinha um trabalho firme, eu não tinha um futuro escrito para mim. Então, naquele momento, eu reconheci que viver aquilo
iria me trazer um mal muito grande no futuro. E que eu não precisava passar por aquilo. Então foi quando eu decidi, em 2013, acredito, mais ou menos, 2013, parar de fazer show, abandonar essa vida, peguei as perucas, peguei as sandálias, peguei as maquiagens, tudo, dei fim a tudo. E eu falei que a partir de hoje eu vou me dedicar ao meu trabalho. E foi aí quando eu tive a oportunidade de trabalhar num grande salão de beleza, né, no Brasil. Comecei a trabalhar com gente famosa, comecei a fazer trabalho em revista, comecei a fazer editoriais, né, comecei a ter um salário que eu nunca pensei que eu tivesse na vida. Comecei a construir algo realmente sólido para mim, que as pessoas estavam admirando tudo aquilo que eu fazia de trabalho, né. Tinha acabado de arrumar meu apartamento. Então, E assim, vivendo essa nova realidade de vida, por quê? Porque aí eu comecei a investir em mim mesmo, comecei a fazer academia, comecei a comprar roupa pra mim, comecei a ter uma vida como um homossexual normal, né? Tipo, que investe na própria beleza, que na maioria das vezes, a maioria deles em si, são pessoas muito dedicadas à sua estrutura, né? Academia, beleza, estética, enfim. E pela primeira vez eu estava me amando, né? Me cuidando de mim mesmo. Só que embora que eu tenha vivido tudo isso, embora que eu estava ganhando dinheiro, embora que eu estava lidando com pessoas importantes, embora que eu estava fazendo trabalho, embora que eu estava fazendo algo que as pessoas hoje estavam me admirando pelo que eu fazia e por quem eu era, eu ainda sentia um vazio dentro de mim. Eu acordava com tudo acontecendo, melhorando na minha vida de bom, ainda parecia que eu faltava algo. E o mais interessante, eu lembro que quando eu cheguei em Vinhedo, em 2009, eu sou muito de memorizar situações. E eu lembro que uma moça olhou para mim e falou assim que quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo. E quando eu lembrei disso, eu lembro que quando eu mudei para Campinas em 2010, eu tive um sonho logo quando eu mudei para Campinas. Eu acordei, ia trabalhar, acordei e tive um sonho que eu vi um homem de veste branca. Ele olhava para mim, eu olhava para ele e a gente passou um tempo se olhando assim. E eu entendi assim que era Jesus, né, Filho de Deus, embora que eu não entendia bem quem ele era, mas eu sabia quem ele é, né, em si. E aí eu acordei, não entendi muito bem, peguei o ônibus. E quando eu entrei dentro do ônibus, eu sentei atrás do motorista, tinha uma imagem assim de Jesus, né, acho que uma versão mais católica, né, assim, de Jesus. Só que aquilo me impactou, porque eu tinha acabado de ter um sonho, que eu via ele, e quando eu entrei no ônibus, eu via ele de novo. Então eu entendi que em todos esses anos, né, o Senhor ele já estava ali comigo. Né, ele já estava fazendo um processo na minha vida, que ele já estava me chamando. Só que eu tinha meu coração duro. Por quê? As minhas vaidades falavam mais do que eu ir na igreja. Ser famoso, ser um maquiador famoso, ser uma drag queen famosa, como eu queria. Quando eu comecei agora a cuidar de mim mesmo, da minha autobeleza, estética, dinheiro, roupas, vaidade e tal. Então tudo isso me atrapalhava a buscar a Deus, a Cristo, né? E aí eu entendo, e foi o que aconteceu comigo, eu recebi um puxão de tapete, né, de onde eu trabalhava, de um outro lugar, que era um salão de alto padrão. Então imagina, puxaram meu tapete, fui mandado embora injustamente, perdi tudo que eu tinha, porque salário de cabeleireiro e maquiador não é um salário fixo, né? E se você ainda vai para um lugar inferior e tentar recomeçar, você não vai ter o mesmo salário. Ou seja, o padrão de vida que eu tinha eu não conseguia mais conter. Então eu perdi tudo, fiquei endividado com cartão de crédito, fiquei com empréstimo, precisei entregar o apartamento, tudo móvel, eu tinha mudado cozinha, tudo eu precisei dar fim. E eu entrei numa depressão muito profunda. Porque imagina, né, você está no ápice, né, da sua vida, de trabalho, né, e tal, e do nada você perde tudo isso. E você se encontra sem ninguém, sem nada, e as pessoas que até então eram suas amigas, as pessoas que talvez você esperasse que te ajudasse, nenhuma se importou em si. Acho que só teve uma mulher que olhou para mim lá do meu trabalho e falou assim, nossa, Rick e tal, foi solidária comigo e falou comigo antes de ir embora. E a palavra diz, né, maldito o homem que confia no outro homem, ou seja, por mais que a pessoa possa parecer boa para você hoje, amanhã ou depois ela pode falhar com você. Mas o único que nunca vai falhar com você é Jesus.
E foi o que aconteceu na minha vida e vou continuar aqui falando para vocês. Então eu perdi tudo que eu tinha, precisei trabalhar em outro lugar. Eu passei quase 3 dias em casa comendo aquelas latas de brigadeiro puro. Para você ver a crise que eu tava, né? Puro, eu não comi mais nada, só brigadeiro puro mesmo. E aí um amigo meu me falou, não, pô, levanta, não sei o quê. Aí teve um amigo que foi na minha casa, me incentivou a buscar um emprego lá e comecei a trabalhar, mas eu trabalhava no modo avião. Eu não conseguia mais ser feliz. Eu tinha perdido a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Não tinha mais dinheiro para nada. Estava voltando a morar de favor novamente, né? E a gente não quer se sentir humilhado ou diminuído, né? Até pensei em voltar para a casa dos meus pais, mas como que eu vou voltar como um derrotado? Porque sempre tem aquelas bocas, né? Nossa, olha, deu tudo ruim. Então eu não sentia que eu tinha mais algum lugar o que fazer na minha vida. Então comecei a ter uma depressão profunda, eu acordava todos os dias com uma sensação de buraco, parece que algo me puxava para baixo assim, e eu não tinha mais ânimo nem de viver, né? Eu não sabia o que fazer mais na minha vida. E foi numa época que o país começou a entrar em crise, em tudo, então assim, foi um caos. Então, pela primeira vez, quando alguém, uma amiga do meu outro trabalho, olhou para mim, Rick, vamos na igreja? E aí foi quando eu aceitei. Pela primeira vez, assim, não precisei estar todo quebrado para querer ir na igreja, né? E foi assim, aí eu fui na igreja do Nazareno Central, que é aqui em Campinas, né? Foi a única igreja, eu nunca tinha pisado, assim, numa igreja protestante. E para ser muito sincero, eu não conhecia a palavra de Deus, assim, não a conhecia no seu contexto, no significado, nada. Eu não lia, né? E nunca alguém me evangelizou no sentido de que tinha que deixar ou não de ser certas coisas para poder seguir a Cristo. Então eu aceitei esse convite, fui na igreja, conheci pela primeira vez, né? E achei muito lindo o louvor e tudo aquilo mais. Eu sempre gostei muito de música. E aí eu fui umas 4 vezes mais ou menos de terça. E aí eu comecei a ter uma procura minha, pessoal, em casa. Eu buscava no YouTube oração e foi um dia, depois dessas 4 vezes eu não fui mais para a igreja, que aconteceu algo sobrenatural mesmo na minha vida. Eu estava em casa, deitado no chão à noite, e aí eu comecei a buscar porque assim, como o YouTube você busca vídeos, né, ele manda vídeos resumidos baseados no que a gente pesquisa. Então apareceu uma oração do nada ali, eu cliquei, e eu estava com um fonezinho de ouvido, e eu estava deitado no chão, e eu lembro assim, que a oração era muito forte, algo assim tão envolvente, que eu escutei dizer assim, se eu entregava minha vida a Deus. E eu falei assim, Senhor, eu cansei da minha vida, eu desisto da minha vida, eu entrego minha vida a você, porque eu já não sei mais o que fazer. E foi nesse momento que, cara, eu vivi algo sobrenatural, eu sentia o meu corpo formigar dos pés à cabeça no momento que eu entreguei minha vida a Cristo. Eu senti algo tão forte, parecia que saia até faísca assim, do meu dedo de energia, não sei. E eu senti uma espécie de um calor, assim, algo que me envolveu e foi muito intenso, foi algo tão bom que eu fiquei assim anestesiado, assim, acho que é a palavra. E aí acabei dormindo. E aí quando eu acordei no dia seguinte, pelo incrível que pareça, a depressão que eu tinha sumiu, nunca mais eu senti aquele peso me puxando para baixo. O vazio que eu tinha, parecia que eu já tinha tudo, né? Aquele vazio, aquela crise existencial eu não sentia mais. De uma forma, minha vida parecia que já tinha tudo o que era necessário. Acordei com a paz que excedia todo entendimento, aí comecei a sentir, né, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, né, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito. E assim, de uma forma natural, ninguém me impôs a nada. Eu comecei a não sentir mais prazer pelas noitadas, pelas bebidas, né? Pelos rolés com os amigos. Eu comecei a querer me guardar mais e comecei a sentir uma necessidade de ir na igreja e conhecer a Cristo, e eu comecei a buscar mais pelo YouTube na época. E aí o mais incrível é isso, porque eu estava passando por toda aquela avalanche de problemas, mas pela primeira vez na minha vida, eu me sentia completo, com paz verdadeira dentro de mim. E que
nada mais importava. E aí foi tão intenso tudo, assim, o que eu acho mais incrível no meu testemunho é que eu vejo a própria palavra se revelar na minha própria história antes mesmo de eu ler a Bíblia, para não dizer que eu estou lendo e estou achando que está acontecendo na minha vida, né? Então, tive uma experiência espiritual, um calor ali, eu entendo, e fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti os frutos do Espírito Santo no dia seguinte. Eu senti a paz que excedia todo entendimento, a graça irresistível. Eu senti o amor de Cristo, que não é algo conveniente, mas é algo espiritual, algo que te envolve, algo que é tão profundo, tão pleno, que eu não queria mais deixar de sentir aquilo. E aí o mais incrível foi isso. Por quê? Porque, assim, como eu falei, ninguém nunca me confrontou que eu precisava deixar de ser gay para poder caminhar com Cristo. Só que automaticamente, depois daquele evento, foi em setembro, então até junho, que foi a época que eu batizei, realmente eu passei por uns 6 meses de processo. E eu passei por isso sozinho, assim, não tinha ninguém me ajudando, me discipulando, qualquer outra coisa, né? Então, eu achei muito forte porque eu não comecei mais a sentir prazer em me relacionar com outros homens, entendendo que aquilo para mim não era algo errado. Então, eu comecei a me questionar, eu falei, mas o que está acontecendo comigo que eu não consigo mais me envolver com outros rapazes? E entendi que eu tinha vivido algo sobrenatural, porque realmente depressão ninguém é curado de um dia para a noite, ainda mais com os problemas que eu estava passando. E aí eu entendi que o problema era se relacionar sexualmente com outros rapazes, né? E foi nesse momento que praticamente eu escutei Cristo falar comigo. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E a palavra de Deus fala, né? Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso é para todas as pessoas. É uma decisão caminhar com Jesus. E é isso que eu acho interessante, porque até esse momento eu não tinha conhecimento da palavra. Então, como que algo que eu pensei se revela na palavra de Deus antes de eu ler? Então, foi o próprio Cristo que falou comigo. Quando eu vou nas igrejas testemunhar e questiono que vocês já conheceram um homossexual que se converteu sozinho, que foi convencido pelo próprio Espírito Santo a deixar essa prática, foi o meu caso. E eu era uma pessoa que eu não era envolvido em religião. Eu não era uma pessoa que me importava com a opinião das pessoas. Eu sempre fui um homossexual doido por vários problemas da minha vida, mas eu sempre queria viver as coisas que eu queria. Então, como que tudo que eu começo a passar depois que eu tive um encontro com Jesus se revela na palavra dele e eu escuto o próprio Cristo falar que realmente eu precisava tomar uma decisão. E nesse momento que eu fui confrontado, que o Evangelho também é um confronto, Jesus nos confronta sobre as nossas mazelas, mas viver uma vida santa perante Ele, é que eu comecei a refletir sobre a vida que eu tinha. E o Espírito Santo é o quê? Que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então eu comecei a reconhecer que a vida homossexual que eu tinha, ela era trágica. Em 12 anos que eu vivi a homossexualidade, eu até tentei, tá? Mas nunca consegui realmente viver um relacionamento real, né? E era uma vida muito de momentos e de uma dependência emocional. Porque quando a Bíblia diz pra gente só se relacionar assim, né? Quando a gente se casar, que Deus se agrada que a gente se guarde para o nosso cônjuge, o relacionamento entre dois homens, particularmente, eu não acredito. Então foi, assim, um convencimento direto do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu tenho amigos que na homossexualidade, que têm seus 40, 50, 60 anos, que são sozinhos, depressivos, usam de drogas, tem que pagar rapazes mais novos para poder estar se satisfazendo ou se sentindo mais amado, né, e sexualmente. Então, eu já reconhecia tudo isso. E eu via que, às vezes, até amigos meus mais velhos que pagavam os rapazes mais novos, e os rapazes mais novos maltratavam eles, e, né, acontecia lá uns negócios. O mais velho começava a jogar praga no mais novo, dizia assim, tá vendo, você tá me tratando mal, mas amanhã você que vai estar passando isso que eu tô passando. E isso veio como uma pedra na minha vida, assim, tipo assim, será que meu futuro é esse mesmo? Será que eu que ainda sou jovem, que tinha lá seus 27 anos, nada mudou? Era sempre uma vida
de balada, de que está conhecendo alguém, ficando com um, ficando com outro, e sempre nessa busca incessante que não gerava paz, mas um prazer muito momentâneo. Então, no momento que eu tive um encontro com Jesus, cara, para alguém que eu, aos 10 anos, tive acesso à pornografia e 12 anos de homossexualidade, ou seja, 20 anos voltada, preso no âmbito sexual. Conheci a Cristo e a graça dele me sustentava. Eu não tinha mais prazer nas coisas que eu fazia antes. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vejo a palavra se revelar na minha vida. Para alguém como eu, para que eu iria me dar o trabalho de estar hoje falando isso para vocês, se não fosse algo verdadeiro do que eu estivesse vivendo? Então, eu já estou há 3 anos sem me relacionar com ninguém. Isso não quer dizer que eu não tenha desejos ou vontades, mas hoje eu tenho um domínio próprio. Se eu passasse uma semana sem me relacionar com alguém, com um rapaz ou qualquer pessoa assim, né, pornografia, essas coisas, eu ficava maluco. Então o que explica? Que graça é essa? Que palavra é essa? Que transformou a minha vida, que eu estou há 3 anos sem me relacionar sexualmente. Cara, a palavra ela é viva. E é isso que eu gosto de falar nos testemunhos, é que eu vivo isso, né? E como eu poderia estar dentro da igreja e não comentar isso para as pessoas? Eu comecei a ficar inquieto. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar dessa experiência que eu tive, para os meus amigos principalmente. Isso só prova que a graça de Deus é para todos, inclusive para homossexuais. Só que não é da nossa forma que a gente tem que caminhar com Jesus. É perante o seu evangelho, perante a sua vontade. Jesus mesmo diz que aquele que diz que me ama segue a minha vontade. Mas aquele que diz que me ama e não segue a minha vontade, este é mentiroso. Então não adianta você, às vezes, dizer que você é cristão, que você segue a Cristo, mas você não vive. Você precisa viver a vontade dele genuína para que realmente você venha ter um relacionamento verdadeiro com ele e que o Espírito Santo de Deus venha operar na sua vida. Então eu vejo que essa palavra ela é genuína, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti os frutos do Espírito Santo, fui convencido pelo Espírito Santo, aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, e estou sendo até hoje, ainda até meus últimos dias, a ser capacitado por ele a estar vivendo uma vida de santidade de acordo com a vontade de Deus. E aí simplesmente eu busquei a igreja, comecei a fazer aula de batismo, né? E a gente sabe que começa a passar por lutas espirituais. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, né, que foi num salão de beleza lá em Natal, né? Que é a irmã Vitória, uma bênção. Conheci ela e ela fez o apelo para mim, né? E foi uma outra experiência muito forte. Quando eu falei que aceitava Jesus, cara, meu corpo formigava, saía assim faísca, parecia que eu estava tomando um choque. Eu sentia como se algo me abraçasse e tocasse nas minhas costelas, assim. E eu saí tão, assim, anestesiado, que foi algo, assim, que eu nunca tinha vivido. Foi algo muito bom. Só que na mesma madrugada, eu tive uma visão, assim, eu vi uma espécie de um rosto, de um demônio feio, com os braços cruzados, né? E entendo que ali é Satanás e ele ficou muito bravo que eu aceitei Jesus, né? Então, comecei a ver coisas, né? E aí é que entra para testificar a palavra. Quando eu aceitei a Jesus, depois que eu tive essa visão, eu comecei a ter mais visões, experiências. E do nada, eu dentro de um ônibus, do Uber, comecei a sentir uma unção, um negócio vindo, e algo no meu peito, e o homem começou a falar de Deus assim, eu sentia, eu olhava para ele, e do nada saiu algo da minha boca e falei para aquele homem, que eu nem sabia de nada a respeito da vida dele. E isso aconteceu depois com outras pessoas. E isso é o que é o dom de palavra de conhecimento, de sabedoria. Ou a mesma Deus até usar em revelação. Comecei a ter sonhos nas quais eu sonhava e acontecia. E eu comecei a questionar, falei, mas o que está acontecendo? Eu não tenho poder de nada, como que eu estou? Eu sonho uma coisa e está acontecendo depois, né? E a palavra de conhecimento se revela na experiência que eu estava tendo. Eu estava começando a falar coisas que eu não sabia a respeito da vida das pessoas. Então isso só ainda testifica mais que o Senhor Jesus ele tinha me dado o dom
esse dom, né, para glorificar o nome dele, para a edificação da igreja. Então é muito incrível assim, essa experiência que eu tive, né, de ver o próprio evangelho se resumir na minha própria história. E aí quando eu fui batizar nas águas, foi interessante que 4 dias antes do meu batismo eu tive um sonho eu estava num ônibus ali, sentado, e um homem, eu palpava um ombro assim, sussurrava no meu ouvido e dizia assim: você está pensando o quê? Você vai para o inferno. Aí eu acordei assim, assustado, escutando essa voz depois de acordado, né? Tá doido, eu não vou para o inferno não. Aí me falaram do Salmo 91, que eu não tinha muito conhecimento, eu falei, não, vou ler isso aqui que me falaram, e aí repreendi lá, né? Só que aí o mais interessante, o dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay aqui de Campinas. Era eu descer na rua da José Paulino indo para a igreja, em sentido a praticamente querer gritar para o mundo que eu pertencia a Jesus, né? Que queria declarar ele na minha vida. Só que era todo mundo subindo para a parada de Campinas e eu indo para a igreja de Nazareno. E a palavra fala sobre andar na contramão do mundo, né? Eu achei muito forte essa... Para mim que fui drag queen, rainha da parada, fiz show na própria parada, que é a segunda maior do Brasil, né? Que é de Campinas. No dia do meu batismo, que eu não acredito em destino, mas sim no Senhor, houve uma mensagem muito grande de ter vivido o que eu ter vivido e de ter representado aquilo, e no dia daquilo eu entregar minha vida totalmente a Cristo e professar publicamente a Ele, a todos. Então foi muito forte. Aí eu me batizei nas águas, comecei a me firmar na igreja e eu queria não sair mais dentro da igreja. Como qualquer outra pessoa, comecei a entrar no deserto, comecei a ter as brigas espirituais, comecei a ter retaliações e outras coisas mais que acontecem na caminhada que todo mundo sabe. Né? Que eu costumo dizer, os homossexuais eles não estão isentos do propósito de salvação, dos princípios e da lei de Deus e principalmente do juiz de Deus. Então, eu lembro que quando eu me converti, o pessoal falava assim de casar e às vezes eu mesmo me boicotava, né? Dizia assim, mas quem vai querer casar com um cara que foi homossexual, né? Aí eu lembro que uma irmã da igreja falava assim, não, Rick, não fala isso não, Deus tem um plano para você e tal, e tal. E assim, quando eu fui caminhar com Jesus, eu tive uma convicção muito grande, que assim, já que eu vou caminhar com Jesus, eu vou fazer as coisas direito, né? As coisas de Deus é sério, então eu nunca quis me misturar com as coisas de Deus, porque eu sei que Deus é Deus e eu respeitava, né, quem Deus era. E aí, eu tive uma convicção que eu não iria mais pecar, que eu não iria ver mais pornografia, que eu não iria mais estar fazendo nada daquilo que é errado perante Deus. E pela graça de Deus até hoje estou firme. Não retrocedi, não caí, não tenho desejo. Isso não significa que eu não possa ser confrontado, né? Tentado. Uma coisa é você ser tentado, e outra coisa é você ceder à tentação, né? E aí, no sentido que eu acho que é uma das maiores polêmicas em relação a isso, é sobre os desejos. E aí, você ainda tem os desejos homossexuais? Você ainda sente atração por outro homem? Para o homossexual que se converte, ele precisa entender e compreender qual é o propósito dele. No meu caso, quando eu me converti, eu não me preocupei, eu não tinha desejo nenhum para casar com mulher. Só que depois que eu me converti, de uma forma natural, acho que depois de um mês, eu lembro que eu estava indo trabalhar, e aí eu vi uma moça no ônibus, comecei a olhar para ela, e eu lembro que eu fiquei acho que quase uns 5 minutos, até descendo no ônibus, olhando para a moça, que eu achei ela muito bonita. E aí caiu a ficha assim, eu falei, oxe, mas, pô, tô achando a moça bonita, né, e tal. Eu comecei a me interessar, né, surgiu algo novo ali comigo. E eu fiquei muito feliz. E aí eu vi uma palavra do pastor também, que ele dizia assim que quando a gente aceita Jesus e novamente a gente é redimido como filho perante Deus, né, justificado por Cristo, o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora, ou seja, o querer de Deus imutável, a vontade dele, se torna a nossa própria vontade de uma forma natural. Então, eu comecei depois a ter desejos por mulher. E falo com todas as minhas assim, certezas. Eu não sinto vontade de querer me relacionar com outro homem novamente, porque eu sei da onde eu saí e o significado disso de eu viver esse engano novamente, esse pecado novamente. Então, isso não significa que o diabo não tente me atentar, porque
ele vai tentar com tudo aquilo que era sua fraqueza na sua velha vida. Então, eu falo com todas as letras que eu não tenho mais atração por homem, porque primeiro que eu não senti atração, no sentido de ereção por outro homem. Não. Tranquilamente, não senti mais nada depois de 3 anos. Então, hoje, como uma nova criatura em Cristo, hoje sendo filho de Cristo, filho de Deus, hoje eu sei quem eu sou nele, na minha identidade nele. E o que eu tenho como propósito. Filho, homem, constitui família, e hoje entendo e estou buscando e estou estudando até, inclusive iniciei um curso teológico. E tem um chamado itinerante, pastor missionário. Então Deus tem um propósito perfeito na minha vida. E hoje, né, me chamou a falar de coisas nas quais é dificuldade de muitos pastores, de falar de homossexualidade. Só que ninguém pode me acusar que eu sou homofóbico pelo fato de eu ainda ter sido drag queen gay por 12 anos. E não tenho problema nenhum com os meus amigos que são gays, amo eles, alguns consigo conversar hoje, ter uma amizade de boa e separar as coisas. 1 Coríntios 6,18 diz que Cristo pagou o alto preço na cruz, então não temos o direito de fazer tudo aquilo que queremos, porque fomos pagos por um preço muito alto. A morte de Cristo na cruz não me dá o direito de viver do jeito que eu quero. Você acha que Jesus ia morrer do jeito que morreu, escoteado, cuspido e tudo mais o que ele passou ali para a gente viver de qualquer jeito? Deus daria o seu próprio filho para morrer na cruz para dizer, seja feliz? Não, meu filho, é algo muito sério. Se Jesus precisou vir se fazer carne, andar entre os homens, realizar milagres, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento que é necessário para entrar no reino de Deus e santidade, tu acha que isso me dá o direito de viver o jeito que eu quero? E que as minhas vontades, os meus desejos podem sim me autodestruir? Por isso que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu achei muito forte. O meu pastor falou uma história ontem de um homem que decidiu pecar e trair sua esposa. Saiu com uma prostituta e quando acordou, ela já tinha ido embora e estava escrito de batom assim na janela: bem-vindo ao grupo dos aidéticos. O que leva ao pecado? Hoje, a pessoa que você se relaciona, você acha que tem uma garantia do que ela tem ou não sexualmente de doenças? Quando Deus espera que a gente se case e tenha apenas um companheiro, isso está nos livrando de vários problemas, né, sexuais. Então a lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A gente que infelizmente sem o domínio próprio do Espírito Santo, a gente está fazendo besteiras. E a gente paga pelas consequências, como esse homem que traiu sua esposa, adquiriu AIDS, e aí ele gerou um problema muito grande no casamento dele com a família dele e com ele mesmo, em relação à saúde dele. Então é muito complicado realmente assim, a situação que a gente vive hoje. Eu creio que Deus permitiu que eu vivesse tudo isso, né, para hoje poder glorificar o nome dele com essa experiência que eu tive e de poder falar de coisas nas quais eu vivi e tenho a certeza de falar para vocês que preste atenção. Né? Não dê voz ao mundo, né? Que sai do armário e vá ser feliz. Só que para você ser feliz lá, você vai ser com várias pessoas, você vai se drogar, você vai beber, você vai se relacionar com pessoas que você não conhece, que possivelmente pode ter doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, se você pesquisar no Google, pelo menos 38% dos homossexuais têm HIV e com mais de 19% dos bissexuais, ou seja, bissexual com homossexual para mim não é o mesmo. Então dá o quê? 49%, ou seja, camisinha hoje não é uma garantia que você não possa pegar, se ela estourar. E se a pessoa tiver maldade, às vezes, de furar a camisinha com a intenção de te passar algo como essa mulher passou, prostituta, para o cara que traiu sua esposa. Então, qual é as garantias? A garantia é que, se você entregar sua vida para Jesus, se você buscar viver a vontade dele sobre a sua vida, se você seguir os princípios dele, você vai ter uma vida com mais segurança, mais agradável e com certeza muito mais abençoada, porque o Senhor ele se agrada com aquele que vive a vontade dele e espera o tempo dele. Entendeu? Então deixa essa mensagem aí para os jovens que estão começando suas vidas. Não se entreguem o corpo de vocês, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Deus tem um plano perfeito nas suas vidas, mas não entreguem aquilo de mais precioso que você tem na vida de pessoas que têm, às vezes, uma vida pesada. Quando você se relaciona sexualmente, você está absorvendo tudo que aquela pessoa tem. Se ela tiver depressão, se ela tiver problema com drogas, se ela tiver doenças ou qualquer outras coisas mais, você vai estar absorvendo isso para você. Você vai criar uma dependência emocional.
você vai estar tendo que estar se relacionando sexualmente. Você vai te gerar o quê? Procura de pornografia. Por exemplo, o que você vê na pornografia, tu acha que a tua mulher vai fazer igual? Aquilo é uma atriz pornô que está sendo assim, destruída, que ela se droga para poder estar daquele jeito, né? E fazer aqueles absurdos sexuais ali. E aquilo ali não tem nada de Deus, meu amigo. Você acha que Deus se agrada? Deus tem todos como criatura. Todos somos criaturas de Deus. No momento que aceitamos a Jesus, né, se arrependemos dos nossos pecados e vivemos de acordo com a vontade dele, nos tornamos filhos. Você acha que Deus se agrada em ver uma filha dele ou até uma criatura dele fazer todos aqueles absurdos? Deus ama a sua vida, ele tem um plano na sua vida, ele quer te entregar algo. Só que às vezes as suas próprias vontades foram colocadas à frente da de Deus. E às vezes você não sabe aonde o teu desejo vai te levar. Às vezes até a autodestruição. Eu tenho um amigo que fez a mudança de gênero, tirou o órgão sexual masculino, se arrependeu, voltou a ser homem, só que hoje não tem mais o órgão, vive como um eunuco. E ele fala que hoje a maior vontade dele era de ser pai. Será que para você que quer ser um transexual e tirar o seu órgão genital masculino, será que você não vai se arrepender lá na frente? Será que as decisões que você está tomando hoje não vai influenciar no seu futuro? E você acha que a beleza, os status, né, se sentir desejado, buscado, isso vai te suprir pela vida inteira? Se você não buscar conhecer realmente alguém correto? Porque uma coisa que eu só vou ser muito sincero. Eu, Riquelmo, eu só vou me casar com uma mulher se ela for temente a Deus e amar mais a Deus do que a mim mesmo. Porque se ela amar a Deus, ela vai seguir a vontade de Deus e ela vai me tratar bem. E uma pessoa dessa, eu vou ter a certeza que eu vou ter uma vida agradável. Agora, se você busca pessoas que são inconsequentes, pessoas que não tiveram uma moral na sua construção da infância e adolescência, são pessoas que nem se importam com os outros. Você acha que o que de bom vai rolar nisso? Você acha que você vai ter confiança nessa pessoa para a sua vida inteira? Eu estou falando tudo isso, eu não estou falando mais porque o mundo gay é muito pesado. E nem tudo dá para se falar aqui. Então o que hoje eu deixo assim como mensagem, como meu testemunho, é que realmente vocês busquem a Jesus, que independente de quem você seja, ele veio por causa de você e na cruz ele pagou o alto preço por você. Só que caminhar com ele vem com uma decisão, e uma decisão de seguir a vontade dele baseada nas escrituras, que nos define a identidade dele e quem ele é. Fora das escrituras a gente não pode identificar Jesus porque a gente não pode criar Jesus. Da mesma forma que um heterossexual é bem recebido na igreja, independente se ele tem a vida com outras mulheres, ou que ele se drogue, ou que seja envolvido com qualquer outra coisa, o homossexual também ele tem que ser respeitado dignamente na igreja por outras pessoas, porque é uma pessoa que está vivendo a realidade de vida dela, e só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer transformação na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. E aí hoje o meu propósito é esse. Estou na igreja já há uns 3 anos, comecei a fazer teologia, falo muito assim sobre sexualidade, sobre essa área que realmente, né, é muito complexa assim, até para os pastores saberem lidar. E esse está sendo o meu propósito. E eu queria deixar uma mensagem também, que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Busca Jesus, que ele está voltando. Final de 2019 eu tive 2 sonhos seguidos com Apocalipse e ele se configurou numa segunda pessoa que foi em 3. E eu vou explicar mais ou menos aqui para finalizar o testemunho. No primeiro sonho que eu tive, uma visão, eu falo sonho, mas é coisas que eu enxergo quando estou dormindo, vou colocar assim. Uma mulher olhava para mim e falava assim se eu tinha medo do Apocalipse. E eu falava que não tinha medo, que mais era ver Jesus, né? E a gente mais deseja isso. E aí, quando eu começava a caminhar, eu vi uma piscina grande, assim, com várias pessoas tomando banho e a água fervia como um caldeirão, sabe? E aí eu falava, meu Deus, mas pô, tá se queimando, não? E como é que é isso? E aí eu me assustava um pouco e eu saía dali. E aí, no final, eu encontrava com um obreiro de uma igreja e a gente começava ali a conversar. E aí esse foi o primeiro sonho. No dia seguinte, eu estava num prédio alto, eu vi uma marca no céu, um símbolo. Quando eu tentava tirar foto lá, eu via tudo começar um tremor.
né, um terremoto, e eu desci as escadas com medo. E lá embaixo eu via um homem todo vestido de preto que eu identificava como anticristo. E aí eu ficava com medo dele e eu saía para o lado de fora do prédio. Só que no lado de fora eu já via tudo tomado em escuridão, tudo escuro. Só que eu vi um quadrado assim, reluzente, sabe? E nesse quadrado eu vi o meu ex-patrão com a esposa dele. E eles são cristãos, né? Pastor, inclusive. Só que quando eu falei esse sonho para ele, antes que ele me falasse alguma coisa do dele, ele esticou os olhos assustado para mim e disse assim, nossa, e se eu falar para você que hoje eu sonhei com alguém colocando a mão no meu ombro dizendo que o arrebatamento da igreja estava acontecendo? Pô, quem esticou os olhos depois foi eu. Eu falei, pô, eu sonhei 2 dias seguidos e no final do meu sonho eu via você e no seu sonho continua o meu sonho, que é a revelação do arrebatamento. Então, a minha visão, a revelação que eu tive dos dias seguidos concluindo com o do meu ex-patrão, traz uma revelação em detalhes de todas as partes bíblicas no sentido do processo da vinda de Cristo. Né? Então, para mim, que tinha poucos meses de convertido, que eu não tinha conhecimento da palavra, e como que eu posso, né, identificar tudo isso em visões, em sonhos, e na última pessoa do meu segundo sonho, continuava na dela, ou seja, não tem como eu olhar para você e combinar e dizer assim, olha, vamos sonhar a mesma coisa e aí dá tudo certo? Não, só Cristo poderia fazer isso, porque a gente não tem poder de nada, né? Mas Ele é o Todo-Poderoso. Então, a gente está vivendo sinais, a gente está vendo essas pestes, a gente está vendo essas divergências políticas, nação contra nação, fome, pestes. Então, é a Bíblia se revelando nos dias de hoje, é Deus levantando pessoas, revelando a pessoas assim como eu. Então, não perca tempo. Jesus está voltando, Ele ama a sua vida e Ele só está esperando uma atitude sua de hoje, para não deixar para amanhã, para que você venha se render a Ele. Por isso que nesse momento assim eu só tenho a agradecer de estar compartilhando tudo isso aí que eu vivi, né? Agradecer a vocês também, né, do programa Semeando Vida, e que espero que tudo isso que eu tenho falado hoje venha edificar a igreja, que homossexuais que talvez estejam vendo esse vídeo, sinta-se amado, Jesus ama a sua vida e Ele só espera que você busque uma vida de santidade com Ele. E o resto é o Espírito Santo que faz. Então, essa mensagem aí que eu queria deixar. E pessoal, para quem quiser me seguir nas redes sociais, para que eu falo muito sobre sexualidade, falo sobre o meu testemunho, e falo muito sobre a palavra de Deus. Então, quem quiser me seguir, está na descrição, né? Todos os links dos meus canais pela internet. E Instagram, Riquelmo Araújo, né? YouTube, Riquelmo, apenas, com Q de queijo. Né? E no Facebook também, com o meu nome Riquelmo Araújo, vocês vão estar me encontrando. Então é isso, e que Deus abençoe vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.